o Bahia é o primeiro time que a gente mergulha nesse raio-x. O Bahia, nesse momento, eu vou usar a expressão que eu nem sei se a Fórmula 1 ainda tem o KERS. Tem mais não. As Inclusive, eu gostei tecnologias muito mudam da arte, tanto. porque é o segundo esporte que eu mais gosto depois do futebol, é a Pronto. Fórmula 1. Então você pode Agora, explicar. esse escudinho ali é quase um freio no carro, viu? Que ele Agora, tá você pode criando um explicar. bloqueio de... Você pode explicar, Ravel, o que era o KERS, já que não existe mais na Fórmula 1. De forma Pronto. grosseira, eu vou explicar que o piloto acionava o KERS e o carro aumentava a sua velocidade. Você pode explicar por quê? Na verdade, era um sistema de recuperação de energia, tinha uma bateria que acionada ali a partir, se não me engano, do freio. Dava a possibilidade do piloto ganhar, se não me engano, de 15 a 20 quilômetros por hora na hora que acionava o botão do KERS, e era um chamado botão de ultrapassagem. Foi uma tecnologia inicialmente desenvolvida por uma das equipes que disputava o campeonato. Começaram a ter, né, protestos e burburinhos sobre a vantagem competitiva que essa equipe tinha a partir do uso da tecnologia, e ela passou a ser homologada para uso com todas as equipes. Hoje, a principal vantagem de velocidade é a abertura da asa traseira, que eles chamam de asa móvel, quando um carro está a menos de um segundo de distância do seu oponente à frente. O carro tem a possibilidade de poder abrir essa asa móvel e, curiosamente, também ganhar mais ou menos essa diferença em velocidade em quilômetros por hora e ter mais possibilidade de ultrapassar, principalmente nas retas. Então, é por aí. É o KERS, é a asa móvel, Bahia ligou o modo turbo. Perfeito, Rafael. Era isso que eu ia perguntar. Sendo o KERS, sendo essa asa móvel aí, a velocidade do Bahia na temporada ela parece chegar no seu melhor momento. Por resultados, por atuações também. A gente traz aqui, Ravel, estabelece esse ponto dos 5 triunfos consecutivos, sendo 3 na Série A, 1 na Libertadores e 1 na Copa do Brasil. Detalhe, sem sofrer gols em nenhum desses 5 jogos. E fazendo um gol também, o detalhe. Todos por 1-0. O Bahia, ele vive esse momento. Ainda tem um outro recorte que, se a gente ainda quiser puxar, seriam 3 vitórias consecutivas na Série A, 2 vitórias consecutivas na Libertadores e a da Copa do Brasil. Ou seja, dentro de cada competição aí tem um 3-2-1 do Bahia. Como você avalia esse momento? Se dentro da Série A, esse recorte, depois de uma largada, né, abaixo do esperado, e sobretudo depois daquele 3-0 sofrido diante do Cruzeiro, se você acha que estar tão na frente, ter encaixado essa sequência, pode mudar até a forma com que o Bahia vai encarar esse brasileiro. E aí eu vou trazer um argumento. Nós aqui imaginávamos que o Bahia pouparia contra o Palmeiras. Seria um jogo meio de descarte. O Bahia usou sua força máxima e ganhou. E a gente viu vídeos de Rogério Ceni. Eu já acho que o Bahia vai com força máxima para enfrentar o Flamengo, aconteça o que acontecer no meio da semana na Libertadores, porque me parece que agora o Bahia ganha um apetite pelo brasileiro, né, por disputar as posições de cima do brasileiro. O problema da força máxima do Bahia contra o Flamengo, Fred, é que vai ser uma força bem abalada pelos desfalques por lesões e suspensões, né? O Bahia já de cara não vai contar com Caio Alexandre e Eric, que receberam cartão, e Gilberto tem uma tendência de só voltar para o jogo em Medellín contra o Atlético Nacional. Então aí, de cara, a gente já tem um problema sério na lateral direita, porque até o jogador que estava sendo utilizado ali de maneira improvisada, junto com os 2 laterais de ofício, estarão indisponíveis para essa partida, praticamente forçando o Bahia a jogar ou com a linha de 3 zagueiros, ou ainda com outro jogador improvisado que, sinceramente, eu nem sei quem poderia ser, né? Em razão da gente não ter experienciado isso até o presente momento da temporada, né? Em alguns jogos, no ano passado, o Ademir chegou a jogar de ala, mas era uma formação com 3 zagueiros, né? E num contexto onde o Bahia precisava vencer o jogo de qualquer maneira.
Então, eu acho que começa aí, por aí o problema, por exemplo, do jogo contra o Flamengo. Mas antes de até aprofundar mais nisso, né? Eu acho, Fred, que a essa altura do Campeonato Brasileiro, respondendo mais diretamente sua pergunta, o Bahia está com uma pontuação que dava para a gente projetar. O caminho é que foi curioso, né? O fato de ter vencido o Palmeiras, ter deixado escapar pontos contra o Mirassol, né? Até mesmo contra o Corinthians em razão do cenário daquele momento, é que faz com que esse roteiro de alcance, de conquista desses pontos, saia um pouco diferente daquilo que foi projetado. Mas o Bahia está passando por um corredor polonês, então é até complicado a gente projetar ainda o que vai acontecer num momento onde está afunilando a fase de grupos da Libertadores, né? São os 3 jogos finais agora da fase de grupos, com a necessidade muito grande de vencer o Nacional para se manter mais do que vivo no encaminhamento da classificação e enfrentar nesse momento um dos principais times do futebol brasileiro, que, como eu vinha dizendo, né? Enquanto o Bahia tem sofrido com desfalques aí a partir das lesões, suspensões, o Flamengo é um time que tem um elenco tão grande que possibilita você ter mexidas que façam com que o time não perca a força. Só que aí, também trazendo por outro lado, por que a gente pode pensar num Bahia com força máxima, é o fato do Flamengo oscilar ainda em algumas partidas e também ter um calendário duro. Né? O Bahia vai jogar contra o Flamengo no sábado, antes disso. E está no prejuízo na Libertadores, né? Ao contrário Exatamente. do Bahia, que tem uma largada mais forte. Isso. As duas equipes vão jogar pela Libertadores na quarta-feira. O Bahia joga em Salvador e o Flamengo vai até Santiago del Estero para enfrentar o Central Córdoba com a necessidade de vencer. E no jogo subsequente a esse, pela Libertadores, ele também vai ter que entrar com a faca nos dentes para jogar contra a LDU. Então, a gente está falando aqui sobre a possibilidade do Bahia entrar ou não com força máxima, e óbvio que a força alternativa do Flamengo é muito forte, mas eu não descartaria a possibilidade do Flamengo poupar jogadores nesse jogo sábado no Maracanã, em razão da necessidade que o time tem de pontuar para passar para a próxima fase na Libertadores. Então, até essa pressão na classificação, tudo isso pode contar para que as estratégias também sejam mexidas. A má notícia fica por parte da derrota do Flamengo ontem contra o Cruzeiro, né? Num jogo que evidenciou que o Cruzeiro vem numa crescente. O treinador Leonardo Jardim parece ter encontrado uma forma de jogar, né? Que fez com que fizesse essa ferida no Flamengo, que bota uma pressão, uma responsabilidade no Flamengo para vencer o Bahia, mas talvez o Flamengo poupe. Então, eu acho que no final das contas é um duelo que está muito em aberto, onde há uma prevalência, favoritismo natural do Flamengo, mas se o Bahia conseguir bolar uma boa estratégia, Fred, eu acho que dá para pensar na possibilidade de pelo menos trazer um ponto, sim, do Rio de Janeiro. Cássio Minhoca, será que esse ano o Bahia vai ser o eixo daquele nosso debate? Luta ou não luta pelo título? Será que vai reviver o que a gente viu ano passado Fortaleza, que muitas vezes se aproximou ali de Botafogo e Palmeiras, né, que duelavam pela liderança, né? O Fortaleza esteve envolvido nesse contexto. A janela vai poder responder isso, Fred. Seja com reforços? Não, acho com reforços, não é com saída. Não estou considerando saída, não. Estou considerando chegadas. Certo. A gente até fez um balanço. No dia dessa live, a gente já tinha 3 balanços. A gente deve fazer os outros dos outros clubes. A gente vai trazer ele ainda aqui. Vai mostrar. Mas nisso era tipo, gastou $500 milhão ano passado, sem Libertadores, sem uma expectativa maior de pegar o G6, e não como foi ano passado, que acabou entrando em 8º. Então, assim, eu imagino uma janela de reforços. E, assim, dependendo desses reforços, do encaixe desses reforços, a campanha pode ser bem mais consistente do que a do ano passado. Agora, para essa questão de briga pelo título, tem que fazer uma sequência monumental como aquela do Fortaleza, porque lembra que foram 27 pontos em 30, assim, uma cavalice, assim, que era um número, assim, bizarro. Não sei se Minhoca sabe exatamente qual era, mas era um... 28 foi 9 vitórias e um empate. Isso, foi nem derrota. 28 de 30, assim, uma cavalice, assim. Por outro lado, o Fortaleza,
ele começa a regular e tem essa super arrancada. O Bahia, depois daqueles 3 empates iniciais, ele começa a ensaiar, Fred, um cenário onde talvez ele não precise ter 9 vitórias e um empate para se manter numa parte mais alta, sendo um clube mais regular ao longo do campeonato. Nisso, mas eu acho que passa pela janela, porque essa questão de daqui a pouco vai ter Libertadores, todo mundo vai ter tudo, vai ter Mundial, vai ter Libertadores, vai ser do interesse de todo mundo. Essa conta de prioridade, ela vai chegar para todo mundo em níveis diferentes, mas vai chegar para todo mundo que tem mais de uma competição para jogar, naturalmente. Não acho que, para quem está disputando lá em cima, tem alguém que não está. Eu estou desconsiderando, embora o Bragantino seja co-líder, mas eu estou desconsiderando o Bragantino nesse momento, nesse cenário. Estou considerando os outros, todo mundo tem uma segunda competição, e não que essa segunda competição seja segunda como o segundo escalão, porque a segunda competição pode ser só modo de falar, tipo, é a Libertadores, no caso do Bahia. A tendência, Fred, eu acho que é ter uma campanha superior do ano passado. Agora, para falar agora, nesse momento, se o Bahia vai brigar pelo título, Não é nem brigar pelo título, é que se vai gerar aquele debate entre a gente. Assim, sim, mas para gerar aquele debate, para ser justo, até com o passado, para gerar aquele debate, o Fortaleza virou líder na 28ª rodada. Sim. Tipo, Fortaleza chegou a ser líder e numa rodada assim, mas fulano não jogou. Não foi, era uma liderança incontestável. Era uma liderança incontestável, com o campeonato ali já na metade do retorno. Assim, indo para a metade do retorno. Então, assim, tem que ter algo daquilo ali. Aquilo que gera o debate. Aquilo ali gerou o debate. Eu estava pensando isso quando a gente fez aquele debate do ano passado, né? Eu estava vendo a campanha do Nottingham Forest esse ano na Premier League, né? Teve uma hora ali que acho que foi uns 5 pontos, eu acho, do Liverpool e tal. Tava ali, acho que um terço do campeonato. E aí eu lembrei do nosso debate, né? Eu falei, será que deve estar tendo ali um 45 minutes? Não, tava não. A galera debatendo, a galera do Nottingham lá. O Fortaleza ficou muito mais perto. O Fortaleza chegou a ser líder, Minhoca. O Nottingham nem liderou. Mas eu falo liderou isso, e nesse momento empatou hoje. Curiosamente, ele jogou um jogo atrasado hoje e tá nem na zona da Libertadores, ou da Champions. Não, tá lutando lá pela Champions. Não, mas eu falo isso, Cássio, pelo motivo. É uma disputa muito insana. O Bahia, da nossa região aqui, é o que tem bala para gastar para fazer uma janela pesada a ponto de disputar essa situação. Mas a minha dúvida paira muito mais na ideia que, para mim, o Bahia é o que tem apresentado um dos melhores jogos assim do futebol brasileiro assim nesse primeiro semestre, digamos assim, né? Inter, Bahia, próprio Flamengo, Palmeiras. E perceba, aqui a gente não precisa analisar só o futebol. A gente tem que olhar como um time consegue competir em uma alta intensidade. O Palmeiras, por exemplo, não é uma equipe que joga maravilhosamente bem. Você olha, eu vi o Felipe, né, que está o interino lá do Vasco, falando, não, jogamos bem contra o Palmeiras. Pô, eu vi esse discurso do Ceará falando, eu falei mesmo sobre isso. O Fortaleza também poderia ter empatado e tal. E o Palmeiras está lá. Ano passado o Palmeiras nem estava jogando bem e estava lá, terceiro colocado, 2 pontos atrás ali, com Botafogo e Fortaleza. Então, assim, é um sarrafo muito alto, né? Porque na hora que esses times chegam na reta final, meu amigo, é muito puxado. E o Bahia, eu não sei o quanto o Bahia, as Copas, e principalmente a Libertadores, que tem um contexto bem relevante, né? Porque a Copa, ela te dá uma possibilidade de curto prazo, de você ir avançando para conquistar, queira ou não, um título bem significativo, né? Que é a Libertadores. Então, a depender do chaveamento que o Bahia possa ter, os adversários que possa ter, a situação que pode acontecer, dividir essa atenção pode ser complicado. Então, eu vejo que, em princípio, não. Mas, a depender do que aconteça no andar da carruagem, porque assim, o Bahia está conseguindo seus resultados, mas é bom lembrar, né? Assim, também não é com tamanha tranquilidade, às vezes. O que o Flamengo fez, por exemplo, um 6-0, um 4-0, o Bahia consegue vencer, jogar bem, mas não sobra, às vezes. Tanto que tropeça em alguns jogos, o próprio jogo do Ceará ganhou ali sobre, né, algumas essa vem sendo quase que a tônica do campeonato. Eu diria, a gente pode até na próxima rodada mergulhar sobre placares por um gol de diferença, porque assim, parece ser a tônica do campeonato, né? Você tá diferenciando ali abismos, né? Deixa eu trazer então aqui, já que surgiu no debate, a campanha do Fortaleza do ano passado. A gente destaca aí os 28 pontos
em 10 jogos, né? 28 de 30 disputados, mas antes deles, o, o Fortaleza já tinha feito 10 de 12, né? Fez 10 de 12, aí perdeu um jogo e depois meteu 28 de 30. Foi um recorte ali brutal de campeonato, né? Do Fortaleza. Brutal. Não, a gente até falou, Fred, no ano passado que a campanha do Fortaleza em outras edições era campanha de líder com até uma certa folga. Só que a disputa ano passado foi muito pesada. E aí é onde entra. Porque se a gente volta uma rodada atrás, todo mundo ia estar cravando. A disputa esse ano de título é Palmeiras e Flamengo. Que eu ainda acho que é. Obviamente, eu acho que eu é. Também acho que é. Porque o patamar dos dois é muito alto. É muito alto. E queira ou não, o fato de ter essa disputa entre os dois. Porque ano passado o Flamengo com o Tite não estava bem, sabe? O Flamengo do Felipe Luiz perdeu o terceiro jogo agora. Só que é porque tudo no Flamengo é bomba, né? Assim, perdeu, aí já era muita crítica, o Felipe Luiz é burro e tal, não sei o quê. Mal sabem eles como perder 3 jogos em 8 meses, como o Felipe Luiz tá lá. No mercado gera muita pressão do lado de lá também, viu, Minhoca? Aí tem isso. Mas eu acho que, queira ou não, é um exagero, porque tem entregado, pô, tem entregado. É um dos times, é o melhor ataque, é a melhor defesa do campeonato. Não sei nem se é mais, porque tomou agora 2 gols do Cruzeiro. Mas, assim, quando acontece um tropeço, foi um pouco a nossa discussão do ano passado. Ah, mas o Palmeiras tropeça, o Botafogo tropeça. Claro que tropeça, pô. Assim como o Bahia, o Fortaleza, o Ceará. O que eu tô dizendo é que, assim, essa turma tropeça e, às vezes, jogando mal ganha, entendeu? Aqui, velho, o cara tem que suar um sangue. O que o Fortaleza fez ano passado aí, fazer 28, você não encontra isso quase em nenhum campeonato. E eu tô falando de galera alta. O Palmeiras, às vezes, não consegue fazer isso. O Flamengo não consegue. É muito difícil fazer São isso. Paulo lida. É difícil pra caramba fazer isso. E ele conseguiu. Mérito do Fortaleza para isso. E eu lembro que no nosso debate era isso. O Fortaleza tinha muitos pontos em casa, não à toa. Foi uma das 4 campanhas sem perder dentro de casa, na história dos pontos corridos. E o fator fora de casa pesou contra o Fortaleza. Faltava algo a mais para o Fortaleza nos jogos fora de casa para também lutar até o fim numa disputa que era altíssima, de Botafogo e Palmeiras. Ravel, a gente debateu no programa passado se o Fortaleza, se o Bahia era top 4. Você concordou? Eu nem vou forçar a barra para tentar chamar de top 3. Eu vou manter o top 4. Mas a partir dessa constatação, que pelo menos para mim está claro que é por aí, certo? Não tem nenhum devaneio em dizer que o Bahia hoje está ali entre os 4 times que jogam o melhor futebol do país. Pode ser que esse Cruzeiro de Jardim evolua ainda mais e entre de forma mais forte nessa disputa? Pode. Mas hoje, futebol jogado na temporada, eu acho que a gente fica com aqueles mesmos 4 times que a gente citou da outra vez, né? Flamengo, Palmeiras, Inter e Bahia, podendo até aí inverter uma ordem para Bahia e Inter. Mas a pergunta que eu faço é: no seu sentimento, de quem acompanha o Bahia tão de perto, o sentimento verdadeiro, você diria que o objetivo desse ano, agora que a largada foi equalizada, seria Libertadores via fase de grupos direto? Você acha que mais do que voltar para Libertadores, já dá para colocar, mover mais uma pecinha nesse tabuleiro para dizer, não, ó, dá para colocar como objetivo ir para Libertadores fase de grupos? Se conseguir só Libertadores, está ótimo, volta para a mesma fase que disputou esse ano. Mas como meta, como objetivo, eu acho que o Bahia pensa no G6, né? G4, que pode virar G5, G6. Essa área aí que a gente sabe que tende a comportar mais do que 4 times, Ravel. O Cruzeiro do Jardim está começando a florescer, né, Fred? Cortando Veja, alguns espinhos também, né? Tirou alguns espinhos. Isso. Algumas flores e plantas um tanto apodrecidas ali, enfim. Fred, o que eu vejo desse Bahia é um crescimento solidificado, degrau após degrau, tá? Então, eu tenho uma forte impressão de que o objetivo do Bahia esse ano é dar passos
em todas as competições, superiores aos que foram dados no ano passado. Então, dentro dessa linha, vejo sim o clube priorizando a vaga direta na Libertadores, né, estando ali dentro do patamar onde se classifica diretamente, aqui pode ser quinto, pode ser sexto, enfim. A gente sabe que o histórico da competição costuma abrir mais vagas do que esse G4 originalmente estabelecido, então o caminho é esse. Vejo também um desejo de chegar pelo menos à fase aí semifinal da Copa do Brasil, que seria romper um patamar histórico do clube na competição, né? Então, desfrutar a Libertadores, chegar numa fase oitavas de final também, eu acho que o Bahia, através aí, né, da sua SAF, veria esses alcances de resultado como uma espécie de meta batida, tá? E um crescimento constante, não necessariamente chegando a um patamar não previsto inicialmente no seu planejamento e ter que dar 2 passos atrás na temporada seguinte, porque não se preparou para esse crescimento solidificado. Então eu vejo muito mais por essa linha. A minha dúvida é muito dentro daquilo que você perguntou para Cássio, eu concordo com a leitura dele, assim, em relação à força do elenco para poder atingir esses 3 objetivos simultaneamente. Eu não vejo ainda o elenco do Bahia suficientemente preparado para chegar nesse patamar. Eu acho que o grupo City, né, tem uma visão clara sobre isso, de provisionar reforços na janela do meio do ano, porque o elenco do Bahia é bom, mas é curto. Então faltam peças para poder chegar nesses objetivos, principalmente no do Brasileiro, que é um campeonato de longa duração. E classificando na Libertadores, você acha que chega então, né? Tem reforço peso pesado aí para chegar na janela? Eu acho, Fred, que não será a classificação da Libertadores propriamente dita que vai trazer o reforço que Mas o estimularia, departamento né? de futebol vê como deficiência, não. Eu acho que, na verdade, eu acho que não muda o planejamento. Eu acho que os caras já identificaram as lacunas e vão trabalhar em cima delas, independente da classificação. Não acho que a classificação mudaria, por exemplo, o patamar do reforço que vai trazer. A impressão que eu tenho, e conversando com pessoas também ligadas ao clube, é que os caras são muito fiéis ao planejamento traçado, e isso não faria, por exemplo, com que o Bahia investisse mais cifras para contratar um jogador de lado de campo, que ainda falta nesse elenco, por exemplo, ou um goleiro ainda mais caro, ou ceder, por exemplo, ao pagamento de uma multa rescisória de um goleiro que foi sondado anteriormente. Eu não vejo o avanço de fase na Libertadores como uma mola propulsora a ponto de alterar os objetivos previamente estabelecidos, não, Fred. A gente vai passando para uma outra tela que mostra o que costuma acontecer com as equipes que largam com 12 pontos em 7 rodadas, tá? E o recorte que a gente traz aqui é aquele recorte de Libertadores, nem que seja para as fases iniciais. E aí, das 36 equipes que até hoje largaram com 12 pontos em 7 jogos, 23 ficaram entre as 8. E 19 ficaram entre as 6. O que encaixa com esse debate que a gente teve agora. Não tem tanta diferença assim. A largada do Bahia já é uma largada que também sugere G6. Tá? É claro que 64% dos times terminaram no G8 e 53% terminaram no G6. Mas sugere G6. O Bahia não tem dano matemático aqui, pelo contrário, para disputar o G6. Aquela largada ruim do Bahia, com 3 derrotas e um empate, o inverso, os 3 empates e uma derrota, aquela largada ruim do Bahia, ela não compromete esse cálculo, tá? Então, esse gráfico que a gente traz aqui equaliza isso. E para a gente fechar essa análise mais focada no brasileiro aqui do Bahia, mostrando que a largada do Bahia de 12 pontos já começa a se aproximar das melhores. Tá? A melhor é a do ano passado, tinha 14 nesse momento. Tá? E a de 2019 é a segunda melhor com 13. Já estamos vendo a terceira melhor largada do Bahia numa Série A. Ou seja, eu acho que esses 2 últimos gráficos eles têm a mesma conclusão, que é a equalização da campanha depois de uma largada ruim, que bate com o que Rafael falou. A gente imagina esses 12
esses 12 pontos, só que foram distribuídos de forma não esperada, né, Ravel? Isso. Eu acho que por onde o Bahia conquistou, a forma como conquistou é que surpreende, né? Porque se a gente rememorar aí o que foi até agora essa campanha do Bahia, é um jogo contra o Corinthians ganhável, um jogo contra o Santos, onde o Bahia consegue pontuar bem num jogo de bastante alternância, de domínio, né, dos times na competição, né? Aí você tem aí, passando mais para frente, um Mirassol onde você empata o jogo, onde o Bahia não foi nem bem. O Mirassol, em muitos momentos da partida, foi melhor, se aproximou mais até de vencer o jogo. Aí você vai avançando na competição, uma derrota dura contra o Cruzeiro, inclusive a segunda derrota apenas do Bahia, o Bahia de cima, né, no ano, né? Um detalhe que chama muita atenção é o fato do Bahia ter perdido muito pouco nessa temporada de 2025 até o presente momento. E o recálculo da rota, né, onde o Bahia consegue se reencontrar no campeonato e assim, consequentemente, ascender a chegar ao ponto de fazer a sua terceira melhor campanha no recorte das últimas 15 edições aí do Campeonato Brasileiro, começa num jogo completamente inesperado, né? Vencer o Palmeiras no Allianz Parque é sempre muito difícil para todo mundo, mas o Bahia consegue vencer jogando de uma maneira muito madura, inteligente, e aquilo ali representa até uma retomada de um curso positivo que já vinha acontecendo na Libertadores, diferente do que foi o Brasileirão. O Bahia não oscilou na competição continental, e aí no Campeonato Brasileiro, a vitória contra o Palmeiras coloca o Bahia no caminho de vitórias em sequência, né? Até que se chegue nessa condição onde a gente enxerga a pontuação com uma certa naturalidade, mas por um caminho até diferente do projetado, né? Se a gente fosse colocar aí os pontos onde o Bahia fosse conquistar esses 12 aí, certamente não seria da forma como eles foram distribuídos. Agora é um jogo difícil contra o Flamengo, mas até o presente momento a campanha do Bahia em termos de pontuação, ela é satisfatória porque coloca aí nesse pódio de pontuações recentes, mas também, Fred, é animador em termos de projeção de futuro, porque esse elenco parece consideravelmente mais forte do que aquele que conseguiu os recordes de pontuação em 2019 e 2024. E agora, Ravel, a gente tem, já que o Bahia nessa quarta-feira faz uma partida crucial, a gente tem aqui o recorte da Libertadores. Tá? O Bahia fechou o turno na liderança do grupo, com 7 pontos ganhos. E aí, até hoje na história, quem virou o grupo com 7 pontos, 101 clubes viraram, 91 se classificaram. Tá? Isso dá um percentual de 90%. Mas desde o começo, Ravel, a gente fala que existe um perigo, tá? Nessa matemática. Inclusive na matemática, ganhando do Nacional. Ainda assim, quando a gente atualizar esse cálculo aí de Pedro Pereira, vai bater em 95%. 10 pontos, acho que vai bater em 98%. Mas esse grupo ele é tão traiçoeiro que o fato de fazer as 2 últimas partidas fora de casa, contra times fortes, pode deixar ainda um risco nesses 10 pontos. A gente já falou disso algumas vezes. Pode ser que o Bahia fique precisando ainda de um empate. Então, como é que você enxerga essa quarta rodada? E além da vitória do Bahia, qual o resultado ideal em Medellín, no confronto dos 2 adversários diretos? O que é que você torce? Para que o Inter resolva logo, despache o Atlético Nacional? Eu acho que esse é o cenário perfeito, porque isso garantiria a classificação matemática do Bahia, inclusive, né? Antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente não deve ter esse dado aí, Fred, mas eu queria muito saber, porque eu acho que ela direciona também o nosso raciocínio aqui, quantos desses 91 times que se classificaram tinham os 2 últimos jogos fora de casa, né? Porque aí, eu acho que tá aí a só grande... só com o Mas esse cenário é muito correto de questionar. Porque eu acho Não, que não aí siga que o tá a padrão, grande... porque desses aí muitos inclusive, tiveram 2 jogos em casa para se classificar. Então, assim,
É um dado Isso aí, eu relevante. São Porque dois dados. Acho que a história inteira da Libertadores, viu, Ravel? E essa mudança do cabeça de chave jogando os 2 últimos jogos em casa e o do pote 4 jogando as duas fora, que é o caso do Bahia, É recente. é mais recente, entendeu? Por isso que eu acho que não vai ter tantos casos, porque eu acho que não deve ter nem 10 anos essa mudança. Eu acho que tem menos, bem menos. É menos que isso. Não, eu acho. São duas coisas, né, Minhoca? Essa que você falou que é mais recente, e a outra que é, independente da ordem, se as duas últimas, quantos dos 91 jogaram 2 de 3 fora? Porque também é outra coisa que aí, esse caso é mais antigo e deve impactar, né? Aí deve ter. Porque o cenário do Bahia, embora favorável, é o que o Fred disse, tem um risco aí, tem um caminho complicado por seguir, e é por isso que todo torcedor do Bahia em Medellín aí é Internacional de Porto Alegre no jogo. Ou empate, contra o né? Se Atlético tiver Nacional. a segunda opção, seja o empate, né? Se tiver que apostar num resultado que não seja a vitória do Inter, com certeza é empate. Mas eu, podendo escolher aí, escolho resolver logo, mesmo que isso implique num risco Claro. até de ser considerável segundo. do Bahia terminar em segundo lugar, mas garantir a classificação para mim é primais. Até porque aqui talvez seja mais um pensamento meu mesmo de conservadorismo aqui, ou até de pessimismo. Eu acho que uma vitória do Atlético Nacional contra o Internacional em Porto Alegre diminui aí consideravelmente a chance de classificação Era a minha do pergunta. Bahia. Se você voltar para casa, eu nem vi se o jogo deles é na quarta ou se é na quinta. É na Quinta-feira. quarta também, né? Não, Na quinta é, Minhoca? Quinta. Então a pergunta é a seguinte, Ravel. Você vai para Fonte Nova, 10 pontos, 5 em cima do Inter, 7 em cima do Atlético Nacional, 9 em cima do Nacional de Montevidéu. Aí na quinta-feira você vai ligar a TV para assistir Atlético Nacional e Inter. Se der Atlético Nacional, corta um pouco a onda de euforia, né? Vira uma dosezinha de preocupação, porque obrigaria o Bahia a buscar esse ponto, possivelmente, em um dos 2 jogos fora de casa, né? E 2 jogos dificílimos, né? Porque se o Atlético Dificílimos. Nacional confirmar a vitória sobre o Inter, ele vai ser um time com 100% de aproveitamento em casa. Então é uma coisa que também chama atenção, né? Afinal de contas, a gente teria aí um cenário onde o Atlético Nacional jogaria como um favoritaço contra o Bahia, ou seja, é muito difícil projetar o Bahia até conseguindo fazer pontuação no Atanásio Girador, né? Seria um jogo bem complicado, não que o Bahia não possa, mas a gente está aqui colocando um cenário onde o Atlético teria amplo favoritismo. Eu acho que os jogos entre os 3, a gente já viu que pode acontecer qualquer resultado. Qualquer resultado, exatamente. Inclusive, a gente está dando aqui meio que como favas contadas nessa projeção, mas a verdade é que nos últimos 5 jogos, o Atlético Nacional venceu 4 e empatou 1, salvo engano. Mesmo que tenha enfrentado adversários de menor desafio técnico lá no campeonato nacional deles, né, uruguaio, desde então você está falando Bahia do Nacional de Montevidéu, né? Nacional de Montevidéu, que é o jogo de quarta-feira. É muito Sim, nacional. então... Eu tava pensando que era o da Colômbia também. Não, até o Nacional. É porque ele falou nesse Atlético exercício Nacional. que a gente está colocando assim... tá ligado. Nesse exercício que a gente está colocando aqui, a gente já está colocando meio que o Bahia com 10 pontos, né? Mas a verdade é que quarta-feira o Bahia precisa vencer um time que, assim como ele, também não perde há um tempo. Colocou 3-0 no vencido. Inter e conseguiu não colher os pontos. E pela história, não gosto de fazer muita graça para ninguém, não. Assim, pois é, assim, mas acabou, é um time... vai qualquer coisa, não manda reserva, que não sei o quê, que vai viajar, que outro e tal. Geralmente, historicamente... Até porque acho que a ideia mesmo é como o Fred estava mencionando, né? Ele é um grupo traiçoeiro. O próprio Inter, quando acordou, estava tomando de 3 dentro de casa. Então, assim, não é que... valoriza a Sul-Americana, né? É porque eu acho que a gente até tinha citado, né, Ravel, no dia do sorteio, tipo assim, o Nacional dos cabeças de chave era o melhor a se pegar. Isso. Mas, e assim, e o Bahia, por isso que eu tava dizendo, aquela questão da briga pelo título. Se o Bahia estivesse fazendo placares mais, sabe, condizentes, assim, às vezes até do que ele joga, só que ali é no limite. O próprio jogo do Nacional, lá no Uruguai, foi aquele chute do Pulga, e nos minutos finais, claro, o Nacional indo para cima e tentando segurar. O Boston River, o Bahia teve dificuldade. Assim, porque é aquela coisa, é tão no limite ali, que se você der o cochilo, você pode tomar o primeiro gol, pode se atrapalhar e ter que correr atrás
do resultado, porque a rodada passada foi exatamente isso, né? Esse jogo do 3-3 do Inter com o Nacional, o Inter achava que ia ser tranquilo. Quando foi ver, já tava tomando um sacode aí dentro de casa. É porque esse estilo de jogo que o Bahia adotou mais recentemente, que é muito pautado num pragmatismo, ele oferece riscos, né? O Bahia tem conseguido se defender bem, não sofrer gols, mas quando você tá ali sempre com um placar mínimo, você de alguma maneira tá próximo do insucesso, né? Da perda de pontos. O Nacional, ele estreou o treinador no jogo contra o Bahia lá em Montevidéu, perdeu aquele jogo para o Bahia e de lá para cá o time vem ganhando corpo, vem tomando uma outra forma. A tendência é que esse jogo seja inclusive muito mais difícil do que foi o jogo lá em Montevidéu, na capital uruguaia. Então o Bahia precisa entrar ligado e aí sim começar a projetar o que vai ser os confrontos contra o Atlético Nacional e Inter de Porto Alegre. Como eu disse, assim, se por acaso o Bahia chegar de fato aos 10 pontos aí para enfrentar o Atlético Nacional e esse ter vencido o Inter de Porto Alegre, aí eu mandaria um time completamente reserva sábado, Fred, para enfrentar o Flamengo, porque para mim a classificação da Libertadores, apesar da boa pontuação do Bahia, né, chegando a 10 pontos, estaria em risco e se tornaria uma prioridade. Perfeito. Tá? Então, dessa forma, a gente vai chegando aqui ao final desse primeiro clube que a gente mergulhou mais análise, que é o Bahia. Mas antes de acabar, Cássio, agora sim, eu ia trazer o convite para que os torcedores do Bahia, que ainda não assistiram o nosso programa especial, em que eu e Cássio debatemos a realidade financeira do Bahia apresentada no balanço do clube dessa temporada, com foco no exercício de 2024. Tá? A gente tem ali na capa alguns dos destaques que a gente debateu, mais de R$500 milhão gastos no ano, tá? Um investimento, grande parte disso, mais de 400 milhões diretamente no futebol. A receita recorde do Nordeste, o que independe da questão, independe, tem algumas relações, mas o Bahia gerou mais dinheiro do que qualquer outro clube, independentemente dos aportes da SAF. Quando eu digo independentemente, porque os aportes trazem jogadores, então tem uma relação aí indireta, mas de forma direta o Bahia gerou com sócios, com marketing, a maior receita do Nordeste. E aí um passivo, Cássio, que ultrapassou R$1 bilhão. Tá? A gente fez esse vídeo aí. Queria que você fizesse o convite sobre esse conteúdo, né, para quem ainda não assistiu. Já temos quase 8 mil pessoas, né, tendo assistido esse vídeo, mas deixa o convite aberto. Vamos lá. Desse 1 bilhão, a gente explica lá, não tem. A gente até brinca no vídeo, né? Não tem nenhuma assim, o Bahia deve 1 bilhão. O card do vídeo não é assim, o Bahia deve 1 bilhão, não tem nada disso. É tratado, é um número gigantesco, um número que deve ser levado a sério, mas que tem toda uma lógica. Tem um repasse, por exemplo, mais da metade é do próprio Grupo City, os braços dele, mas enfim, a gente traz isso nesse vídeo. A gente mostra a evolução dos últimos anos, onde o Bahia pode estar crescendo, onde o Bahia está perto do teto, seja pelo tamanho da fonte nova, assim, a média de público do Bahia é altíssima, ou seja, para superar o teto de receita, teria que ter uma média do jeito que vem tendo ali, de ocupação quase total, mas com um ticket médio maior, enfim, não é tão simples, mas tem outros cenários onde tem muito espaço ainda, que inclusive a lógica de quase todas as SAFs, que é ganhar dinheiro com vendas, né? E nesse caso, o Bahia hoje, hoje, no caso, o balanço de 24 é um balanço que na vida de jogadores ele lembra muito mais o Bahia Associação. Aí a gente até traz assim que o Bahia, por exemplo, quando a gente estava gravando o vídeo, aí tem 3 jogadores na seleção sub-17, com destaque na seleção sub-17. Enfim, então esse traz um raio-x, e cada um pode achar um dado interessante. Tal. O que a gente abriu para a gente, no caso desse vídeo, foi o que o Fred já trouxe aqui, que foi a despesa, porque é uma despesa que, se não houvesse o lastro que tem,
A gente, assim, seria uma das maiores irresponsabilidades da história do futebol nordestino alguém dizer que gastou R$500 milhão, assim, até segunda ordem. Mas aí, nesse caso, o Bahia gasta R$500 milhão e você fala, rapaz, vai gastar mais em breve. Então, assim, tem quase 1 hora de vídeo, eu acho que tem quase 1 hora isso aí. A gente já fez também do Fortaleza, já fez do Sport, mas esse do Bahia acho que ficou redondinho. Dentro dos números, são todos números oficiais, assim, tanto do Bahia SAF quanto do Bahia Associação. A gente também trouxe alguns dados do Bahia Associação, que passa a ter peso menor, né, Fred? Porque ainda tem o último dado até para o convite desse vídeo. Esse é o primeiro balanço do Bahia com 100% dos números relacionados ao futebol sendo do Bahia SAF. Porque em 2020, um balanço de 23 que saiu em 24, o Bahia Associação ainda tocou o futebol até o fim de fevereiro. E 2 meses, isso aí a gente está falando de milhões e milhões de reais de contratos que são assinados, faz muita diferença. Enquanto em 24, que é esse balanço que saiu agora em 25, referente a 24, de 1º de janeiro a 30 de dezembro foi o Bahia SAF. Então foi muito mais interessante, inclusive, ver como fica o Bahia Associação, porque o Esporte Clube Bahia Associação, que deverá voltar a ter um time de basquete, eu vi recentemente, ele continua tendo suas receitas, tendo seus custos, então ali, mas é algo muito menor agora. O Bahia SAF agora realmente ele pegou um foguete, é um número isolado e a gente trata disso aí. Cássio, e esse programa ele teve um aspecto que eu vou até chamar de raro, que foi uma aprovação muito grande, né, da torcida do Bahia. Eu trouxe algumas mensagens aqui na tela, mas eu queria aproveitar. Eu estou trazendo essas mensagens por um motivo. Não, além de jogar confete em nós mesmos. Porque como não é ao vivo, a gente não tem como interagir. Existe todo um universo de pessoas que nos consomem vídeo e deixam ali dezenas de comentários. E esse vídeo foi um dos que gerou maior número de comentários e comentários bem positivos, né? Tem aqui o de Vladimir Costa, por exemplo. Parabéns pela didática. Há 8 anos consumindo esses pernambucanos falando do meu Bahia. E a gente viu outros comentários nesse tom ali. O primeiro de João Filho, que ele fala que... Jó Filho, né? Não sei se é exatamente João. Vocês são tão bons que soam até estranhos os argumentos de convencimento no final do vídeo. Quando a gente pede, né, para distribuir, que ele fala que o canal precisa crescer, mas que a gente é excelente e tal. E teve um detalhe, viu, Cássio? Eu vou ler um comentário especial que chegou. Excelente análise. Para mim, esclareceu muitas dúvidas. Como torcedor do Bahia, gostaria de parabenizar o Cosme Rimoli pelo trabalho apresentado. E aí, Cosme? Esse aqui eu... Não, deve ter se referido a você, Fred. Não, Cássio Zipo não. O trabalho apresentado é de Cosme. Não foi Fred e Cosme, não. Eu acho que foi Cássio e Cosme. Eu acho que foi Cássio e Cosme. Eu acho que Cosme Rimoli é Cássio Zipoli. E saudações a Cosme Rimoli. Assim, eu não sei como é que você chegou a esse nome aí durante os comentários. Achei muito aleatório, mas fica o abraço. Então é isso. Eu trouxe esses comentários justamente para agradecer todo esse abraço aí que a galera do Bahia, os torcedores do Bahia. Eu vou dizer até o ponto. Foi assim, foi um nível assim de aprovação tão grande que eu cheguei a pensar, rapaz, acho que a gente falou alguma coisa errada. Porque torcedor não gosta de fazer graça pra ninguém, tá ligado? Assim, se fosse querer, eu acho que a gente falou alguma coisa errada. Não é pra estar com tanta elogio assim. Geralmente, qualquer torcida, o cara quer só o confete, o cara não quer nada, tem que ser tudo certo. Mas, enfim, mas a gente falou das dívidas, tá tudo lá, do passivo, das broncas, do custo do Bahia, dos investimentos, tá tudo lá. E falando sério, que bom que a galera gostou, e a galera pegou o espírito da coisa, porque a gente fala em todos os vídeos. É um vídeo feito para tentar transformar um assunto ainda complicado para o torcedor de forma geral em algo mais acessível, para o cara ter... e não só ficar... eu sou bilionário, sabe? Eu torcedor bilionário. Ficar só nessa não, é saber o potencial, o potencial real do seu clube, para onde está indo, se está tudo certinho, isso é muito importante, se está tudo certinho, se os investimentos estão sendo feitos da forma como tinha que ter feito, enfim, esse foi o objetivo e continua sendo objetivo nos outros vídeos também.